casa, agente comunitária de saúde. Uma das coisas que eu me lembro é que eu cheguei, minha outra filha, né, que ela não tá aqui agora, eu disse assim, vai chamar, que ele estava no consultório, no posto, né, vai chamar ele. Aí ela foi, aí ia ver ele, né. E essa parte aí eu me lembro que quando ele entrou na sala que eu estava, as meninas me segurando um do lado de outro, eu fiquei assim, olhando assim para ele, sabe. E eu não quero, porque eu me lembrei de uma frase dele, molequinho, né, ainda aqui em casa, vi que ele vinha, ficava aqui, não era vindo. E aí ele dizia assim, eu vou ser médico. Era, ele novinho, aí ele dizia assim, ó tia, eu vou ser médico, vou trabalhar aqui nessa comunidade e vou cuidar da senhora. O pensar o trabalhador como centro é que nos leva também ao pensar essa área como trabalho e educação, trazendo o trabalhador como eixo. Nós temos que comemorar esses 20 anos da SEGEDS. O antecedente da SEGEDS no Ministério da Saúde era uma Secretaria de Recursos Humanos dentro da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. Por que a oitava cria a Comissão Nacional da Reforma Sanitária? Já estava se preparando o processo constituinte de 88, se propõe a criação da comissão, com o objetivo de montar uma proposta, a partir do resultado da oitava, tanto de arcabouço constitucional, quanto uma proposta de lei orgânica. Nesse momento funcionou uma coisa que eu acho que é uma marca importante, na qual inclusive várias pessoas da SEGEDS, como Maria Luísa Jager, por exemplo, teve presente, que foi a Comissão Nacional de Reforma Sanitária. Essa foi uma comissão estabelecida ali a partir da oitava conferência, onde as teses todas que nós queríamos, a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, é igual para todo mundo, daria um filme novo pensar sobre qual foi toda essa trama que se fez para a oitava conferência. O que significa esse conceito de saúde? Que é quase colocado como alguma coisa a ser atingida. Que não é simplesmente que as pessoas não têm doença. É mais. E vai ser na diversidade, vai ser no coletivo, é que nós vamos construir nosso projeto. Muitas vezes nós vamos errar. Mas nunca vamos errar o caminho que aponta para a construção de uma sociedade brasileira mais justa. Muito obrigado. Na história do SUS, a participação da população é fundamental. Naquele ano de 86, quando aconteceu a oitava Conferência Nacional de Saúde, logo em seguida, em outubro, a primeira conferência temática sobre a questão dos recursos humanos também aconteceu. As questões colocadas da importância de se ter, dentro do Ministério da Saúde, um espaço ou uma secretaria que cuidasse da questão das relações do trabalho, era já um apontamento da população a partir do controle social e das conferências. Que cria o solo fértil para que a SEGEDS, que representa a institucionalização, né, dessa área e do movimento todo que foi feito por esta área para ter e ela alçar, sim, um reconhecimento enorme para a área de trabalho e educação, ter a criação da SEGEDS. O primeiro período é o nascimento da SEGEDS, lutar todos os dias para mais recurso, mais capacidade instalada, maior número de pessoas trabalhando conosco, né? Muito boa vontade, mas nós não tínhamos nenhuma estrutura que fala como tratar nossos trabalhadores. Nós estamos falando da precarização do trabalho, da falta de negociação do trabalhador, que até então não tínhamos essa discussão. A gente não queria pouco, a gente queria uma SEGEDS com o perfil e com a estrutura e com a capacidade de primeiro escalão do Ministério da Saúde. A SEGEDS, que é, de fato, aquela que cuida dos trabalhadores, da gestão do SUS em todo o país, ela não podia estar em outro lugar, a não ser no primeiro escalão. Eu acho que você não tem nenhum lugar onde a questão de recursos humanos está no primeiro nível de decisão do Ministério. Dentro do Ministério existia uma coordenação de recursos humanos, que eram os trabalhadores do Ministério,
Mas quem são esses que trabalham? Recursos são os recursos tecnológicos, os recursos financeiros, os recursos materiais, os recursos eletrônicos, todos os recursos que são necessários para a organização de um trabalho. Mas o trabalhador é um processo subjetivo, então não era mais possível que fosse pensada uma coordenação de desenvolvimento de recursos humanos ou uma coordenação de recursos humanos, alguma coisa desse tipo. Trabalhador não é recurso humano, trabalhador não é recurso de nada, né? Era uma coordenação de recursos humanos do Ministério e vira a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Eu acho que essa afirmação simbólica foi fundamental para dizer que os trabalhadores e as trabalhadoras iriam ocupar um outro papel na gestão do SUS e na produção cotidiana do Sistema Único de Saúde. A gestão do trabalho precisava negociar com os seus trabalhadores. A Mesa Nacional de Negociação, fundada em 1993, ela ficou 10 anos parada. Só com 2003, com a chegada do novo governo, é que ela é reativada e, de fato, começa a surgir, então, toda a negociação do trabalho com a Mesa Nacional de Negociação. Nós vivemos na década de 90, que é chamada, inclusive, pela Maria Helena Machado, como a década perdida para recursos humanos. Ampliou-se muito a privatização, a diversificação dos modelos de gestão, a fragilidade dos vínculos. E quando nasce a SEGETS, a gente tem, dentro do Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho, políticas importantes como a política de desprecarização, a retomada da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, que reúne gestores, representantes da bancada dos trabalhadores, de prestadores de serviço. Da gestão do trabalho no SUS, que era uma dívida, já era anos 2000, e não tinha acontecido nada do ponto de vista de construir uma relação mais estável. Era claramente um território muito pantanoso, né, bem difícil, que vinha crescendo a várias modalidades de terceirização, e a gente tinha aquela bagunça federal, estadual, municipal, enfim. Nós criamos, por exemplo, o Comitê de Desprecarização do Trabalho, que buscamos negociar com os gestores municipais, estaduais e próprio governo federal de que não era possível continuar tratando os trabalhadores da forma que estava sendo tratado, terceirizado, com o OS e todo um sistema que dá muita insegurança ao trabalhador. O que eu falo, o que eu faço não é motivo de eu ser demitido, desde que eu esteja fazendo a coisa certa para a população. Digo que a gente tinha uma questão trabalho, mas precisava tomar em consideração uma questão educação. E quando eu digo tomar em questão a educação, não era tão pouco uma educação para o trabalho, era uma educação na saúde. Tá bom, o SUS é o ordenador da formação segundo a Constituição, mas o MEC tem o seu lugar nisso, e o que é que o Ministério da Saúde faz nesse negócio, o que não faz, não era tão claro. A SEGETS, então, além de ser um lugar que ia lidar com a gestão do trabalho, ia ser mais ou menos a central articuladora dos processos formativos. Atribuições do SUS, 2 pontos, ordenar a formação sem pensar o ensino, para mim, um conceito que não existe, tem que pensar o ensino. Se consolida a compreensão de que a gestão do trabalho, da educação, era uma atividade finalística do sistema de saúde, ou dos sistemas de saúde. Então a gente faz uma política que era formação e desenvolvimento do trabalho e dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, 2 pontos, caminhos da educação permanente em saúde. Quando a gente propõe os polos de educação permanente, a gente propõe que territorialmente, nas regiões de saúde do país, sentasse o conjunto dos atores e discutisse o que é necessário em termos de formação. A Política Nacional de Educação Permanente, ela que é intrinsecamente o que está ali na essência da SEGETS, ela teve vários momentos, né? Então teve esse primeiro momento, que foi o momento dos polos de educação permanente, que tinha muito essa questão
do protagonismo local. Saber conversar com a universidade, não encomendar cursos. Saber conversar com os municípios, não oferecer para os municípios cursos. Saber conversar com a construção desse poder local, que não é a mesma coisa que oferecer um apoiador para o município. Se criou esse movimento de construção das residências em universidades, em serviços, residências multiprofissionais. A residência multi se mostrava como um espaço potencial, então a gente pensava que era um dispositivo estratégico, tanto para mudanças na formação, como para pensar a interprofissionalidade e várias outras articulações no âmbito da própria produção do SUS. Estar escrito não era suficiente, precisava ter processos ativos. Como que a gente pode trabalhar para fortalecer a ideia de que a integralidade e a interprofissionalidade atravessem os processos de formação, porque todo mundo pegava as diretrizes curriculares e se concentrava no pedaço específico de cada profissão, e o que era inter ficava... O SUS é um processo de vivência no sistema de estudantes por 15 dias, a grande maioria da área de saúde, mas, por exemplo, participou de gente de artes, de jornalismo, direito, computação, um conjunto de pessoas interessadas na discussão de saúde. Porque a gente respondia e falava a questões que não eram só da formação. Na verdade, a gente ia falando de modos de fazer política, de modos de construir o SUS. A gente usou uma estratégia que era muito de ir para fora e estabelecer muitas conexões, conversações, eram agendas múltiplas. Uma educação mais problematizadora, problematizando o cotidiano do fazer dos trabalhadores, valorizando o que as pessoas faziam no cotidiano, produzindo uma educação que ela era transformadora, porque ela era orientada para a mudança de como eu posso cuidar das pessoas, né, com mais integralidade. E nós começamos então a discutir, aprofundar a necessidade de ter uma educação e saúde que dialogasse com as nossas necessidades. Daí vem a ideia e o conceito da educação permanente em saúde, que até hoje muita gente confunde permanente com permanência. Não é isso, ela tem algumas coisas que são fundamentais. A integração ensino-serviço ela é fundamental para entender essa ideia. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de atividades que envolvem ensino, formação, capacitação, integradas ao trabalho, integradas ao serviço. Nós estamos falando de aprendizagem significativa, isso tem um sentido também. E nós estamos falando de metodologias ativas, metodologias diferenciadas para quem já trabalha, para construir algo novo e diferente. A CEGETS, ela vem neste processo para coroar e para contribuir com esta construção. Porque você pensa a qualificação do trabalhador a partir das necessidades do processo de trabalho. E essa política se conforma, inclusive com financiamento, para que ações orquestradas pelo Ministério da Saúde pudessem ser apoiadas técnica e financeiramente para o avanço dessa área dentro dos estados. Os estados, a partir dos seus contextos, né, e aí eu entro com o papel das escolas de saúde pública, que foram muito importantes, e aí tiveram todo um papel fundamental no desenvolvimento e estruturação da política estadual de educação permanente, né, de seus estados. Então, foi um movimento importante, né, assim, né, nesse contexto, além de estruturar os componentes dessa política, né, então, o processo da integração ensino-serviço, o processo das residências em saúde. A partir disso, a gente pôde também instituir as instâncias, né, de gestão dessa política, então, as comissões de integração ensino-serviço. A primeira ideia era trazer de volta o PROMED. Vamos ampliar isso, né? Não só para a medicina, né? Vamos começar pelo menos com as 3 áreas que estão na estratégia de saúde da família. Por isso que a gente mudou de PROMED para PROSAúde. O edital era por curso, então numa mesma instituição, cada curso apresentou seu projeto separado no edital 1 do PROSAúde. O edital 2, a gente já fez um avanço. Primeiro, a gente expandiu para toda a área da saúde e cada instituição deveria apresentar
um único projeto com todos os seus cursos, nesse primeiro passo em direção à educação interprofissional. Para a graduação, junto com o ProSaúde, depois veio a criação do PET Saúde. Cada vez que as áreas técnicas vinham nos demandar capacitação, a gente diz que a gente tem uma oferta melhor que uma capacitação. Projeto de intervenção, academia integrado com o serviço. ProSaúde, o PET Saúde, o ProResidência, são programas que você faz isso, que você pensa como é que o Ministério da Saúde pode, com os instrumentos que tem, que não são normativos, fazer mecanismos de indução a que possa acontecer mudanças. São os programas de incentivo a mudanças curriculares nos cursos de graduação, em que o Ministério da Saúde destinava recursos para mudanças curriculares, sempre pensando em mudanças curriculares na formação de profissionais de saúde mais adequados ao nosso Sistema Único de Saúde. Nós tivemos o Pró-Residência, o Pró-Ensino, que foi o mestrado profissional, doutorado, e o Telesaúde Brasil, as teleconsultorias por meio da Telesaúde, foi pioneiro, né, na América Latina, depois recebeu um reconhecimento da OPAS como modelo de sucesso. Isso ficou muito claro para todo mundo, a importância do telesaúde, do teleatendimento. Eu assisti o início da Universidade Aberta do SUS como uma estrutura muito importante para formar pessoas à distância. Ela é hoje de tamanho similar ao que a OMS faz para 180 países do mundo através do que se chama de Open WHO, que é o sistema de educação à distância da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que essa experiência chama a atenção no mundo. É o maior sistema de educação à distância, logado na lógica da educação permanente, que não é educação utilitarista. 60% da força de trabalho do SUS é nível técnico. Então a gente precisava qualificar para o conjunto de escolas técnicas do SUS. Elas eram muito capilarizadas, você tinha as escolas técnicas nos 27 estados da federação e eles respondiam pela formação em serviço do nível técnico. O ProFAE, que é o Programa de Formação de Auxiliares, talvez seja a maior obra de engenharia que tenha acontecido em recursos humanos em qualquer sistema do mundo. O protagonismo de uma outra mestra, que é a enfermeira Isabel dos Santos, me leva a pensar na questão da dignidade do trabalho, que é a pessoa que teria que ser reconhecida profissionalmente. Isabel dos Santos é a única mulher que consta na galeria dos sanitaristas na entrada do Ministério da Saúde. Única mulher. Como é que eu vou ensinar trabalho em equipe teorizando? Não posso. Eu tenho que ensinar trabalho em equipe vivenciando. Vale a pena você insistir. É que cada um tem seus prazos, né? Você tem que ter paciência para poder aguentar, esperar, né? O prazo de cada um que não é igual, né? Mas eu acho que vale a pena, sempre vale a pena. A educação sempre vale a pena, né? A formação de agentes comunitários de saúde, todo o programa de saúde da família, o investimento que se fez para ampliar as equipes e ampliar as equipes, sempre articulando todo um processo formativo que ia compondo as necessidades dos programas de saúde da família. A principal questão que chegava à nossa secretaria era a escassez de médicos. E não só médicos, de muitos profissionais de saúde das outras áreas, mas principalmente a dificuldade de provimento desses profissionais nas regiões mais vulneráveis. Os primeiros 700 médicos do Mais Médicos foram para 700 cidades que não foram escolhidas por nenhum médico brasileiro. Elas não tiveram no radar de opção de nenhum dos 950 médicos brasileiros, entre 6 opções que cada um tinha. Ou seja, a chance de ir um médico brasileiro para essas cidades era zero. O programa chegou em 4.000 cidades, foram 14.000 profissionais de saúde médicos em todas as regiões do Brasil, nos 27 estados. Relatos assim, a primeira vez que eu
tive um médico na minha casa, a primeira vez que eu tive um tratamento médico com calma, olhando para mim, ouvindo a minha história, me entendendo. As imagens que o próprio Araquém fez lá no seu livro e que tem vários documentários e teses, foi muito importante para mostrar o caráter humano, qual é o pecado de levar médico para quem precisa, de gente que saiu do seu país para vir cuidar do povo brasileiro. E uma questão fundamental, quem são as médicas e médicos formados? A gente avançou nas cotas, a gente avançou nessa perspectiva de democratização do acesso e de inclusão, mas as escolas eram nas grandes cidades. A interiorização dos cursos de medicina, como acontece no país todo a partir do Mais Médicos, e temos uma experiência concreta com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é uma mudança qualitativa muito importante, porque o programa ele deu ferramentas, né? Ele deu instrumentos políticos para o Ministério da Saúde, de fato, definir o perfil. Qualquer política e qualquer debate na área de formação de recursos humanos e do enfrentamento de aspectos corporativos, elas necessitam um carreamento muito forte, tanto político como também orçamentário e financeiro. Nós só pudemos ter feito, no período entre 2011 e 2014, a maior expansão de vaga de residência médica da história do Ministério da Saúde, consequentemente uma das maiores do Brasil, porque nós tivemos a condição orçamentária e a decisão política de fazer isso. A gente tem um absurdo, né, o Brasil, essa questão das residências financiadas com recurso público, mas seguindo critérios que são critérios os mais variados privados, o mercado de trabalho. A CEGETS conseguiu fazer isso, comprou residência, conseguiu planejar, identificar as áreas que tinham necessidade. Saímos de uma coisa só médica para poder perceber o óbvio, né? Que saúde é feito pelo conjunto dos profissionais, que são visões diferentes, complementares, integradoras. Todo artista tem que ir onde o povo está. Pegar a estrada, ir para o lugar, atravessar a Baía de Todos os Santos, chegar na unidade básica e as pessoas estarem aqui, né? Formando pessoas aqui, para que não precise mais da gente ter que sair de lá para formar aqui. Para que os Vinícius, por exemplo, daqui mesmo, formem o próprio povo dele. Em 2019, pré-pandemia, o governo Bolsonaro, ele extingue a Mesa Nacional de Negociação. Avizinhava-se um problema grave, que já estava grave, da precarização do trabalho, e elas vai piorar de uma forma brutal com a pandemia. Olhar todo o percurso da CEGETS é entender também que em alguns momentos você tinha um contexto político mais favorável, né, para que as ações se ampliassem. Em outros momentos, com mais dificuldade, algumas outras realmente perderam força. Pautas como planejamento da força de trabalho, dimensionamento da força de trabalho, saúde do trabalhador da saúde, políticas para valorização desses trabalhadores. Eu estou falando dos operadores das políticas, eu estou falando das pessoas que são elas que movem o SUS. Foi por meio da Rede Escola que nós resistimos a esse processo. Tivemos um processo de pandemia, né? Se não bastasse, né, o contexto de um governo negacionista, ainda tivemos que vivenciar. E aí foi por meio da rede, e aí o papel das escolas de saúde pública em todo o processo de ações para apoiar, né, os trabalhadores, a gestão, né, no enfrentamento a esse contexto. O primeiro movimento que fizemos foi reestruturar a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação, trazendo para elas pautas que estavam completamente destruídas. São muitos sim os desafios e isso também nos estimula, a mim e a equipe, estar onde estamos. Nós temos esse olhar sobre essa área como uma área importante e prioritária na agenda governamental. E surge então uma nova perspectiva, uma nova esperança, e a CEGETS volta a uma nova etapa que eu chamaria de reconstrução. Eu acho que nesses 20 anos a gente teve algumas ofertas que perduraram, né? Por exemplo, o PET Saúde é uma delas, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar em algumas coisas
o quanto nós conseguimos, de fato, sair do que está escrito nas diretrizes curriculares de vários dos cursos de saúde para a prática de fato. Se o Estado brasileiro não construir o Cadastro Nacional de Especialistas, não empoderar uma instituição que tenha condição de fazer a diferença nesse campo, não organizar uma inteligência e não produzir conhecimento, intervenção e formulação de intervenção, ele vai ficar refém dos interesses do mercado e da força histórica da corporação médica que vai dizer o que é que ela quer, do jeito que ela quer. Educação permanente, provimento, fixação, principalmente na atenção básica. Houve muitos avanços, mas permanecem desafios muito parecidos, que é o subfinanciamento. Por mais que se diga que a gestão da saúde tem que melhorar, que processos têm que ser mais modernos, o grande problema é o subfinanciamento, recursos insuficientes para a gente garantir o sonho do SUS, a saúde de qualidade a todos os brasileiros. Há muitos agentes propondo hoje uma quantidade enorme de dissertações, de teses, de TCCs, de TCRs, falando da educação permanente, falando da residência, falando de mudança na graduação, falando do pró-saúde, do PET-saúde. Então era um campo que, se a gente faz assim, vamos ver na linha do tempo, o que se produzia escrito sobre isso, tipo, vamos fazer uma revisão da produção neste campo. Era de zero a uma produção assim, expressiva. O Ministério da Saúde produzir ele mesmo dispositivos capilares de alimentar o debate, essa é a coisa mais importante que tem, é fazer a vida entrar na dinâmica da produção das políticas, fazer a vida nos territórios entrar de novo no SUS. E é o que vale a pena, né? Fazer as vidas valerem a pena. Né? Hoje, o que a gente vê de produção de conhecimento que sai do SUS e vai para dentro da universidade, não é só a universidade que leva conhecimento para o SUS. O SUS leva muito conhecimento para a universidade. Os princípios de Paulo Freire, né, da educação pelo trabalho, o trabalho como um processo que nos educa constantemente, de ação, reflexão. Nós temos cursos de graduação hoje muito mais diversos. As pessoas vão ter profissionais de saúde muito mais parecidos com todas as pessoas que procuram o Sistema Único de Saúde. Estamos lançando o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras do SUS e temos, por exemplo, que discutir com os programas de pós-graduação, com os cursos de graduação, a inserção de temas que são fundamentais para nós avançarmos na discussão da equidade. Está lá no artigo 200 da Constituição. Cabe ao SUS ordenar a formação de recursos humanos. E eu tenho que pensar os perfis profissionais a partir das necessidades do sistema de saúde. Não há que se conseguir fazer nada no SUS municipal sem que o diálogo e a construção seja conjunta e parceira com o gestor municipal. Diálogo não é uma coisa fácil, é a dificuldade e é a riqueza do SUS. Então, esse diálogo é fundamental. A OPAS propôs ao Brasil escrever a parte referente à gestão do trabalho da educação do documento OPAS século XXI. E eu acho que é um pouco por aí, é entender que o conjunto dos trabalhadores de saúde não são um recurso, ele é algo fundamental para que esse sistema funcione, é algo fundamental para a população, é entender o sistema que foi criado, a luta que foi fazer esse sistema. Ou se garante a integralidade da atenção, ou se abre para o conjunto da sociedade essa discussão, se apoia as práticas alternativas, todas as possibilidades de fazer, se pensa que esse país é imenso e que eu tenho que pensar em cada lugar, sendo cada lugar, eu acho que precisa ousadia. Nós temos profundos problemas de desigualdade, nós temos profundas necessidades de ampliar acesso. Ao mesmo tempo que nós temos muitos avanços no SUS, imensos, nós temos imensas necessidades ainda. Estamos juntos nessas grandes disputas. Primeiro, a disputa pela manutenção do Sistema Único de Saúde, que não é simples, parece que é, mas não é. Já são esses anos todos com muitos adversários, com muitas pessoas querendo que ele acabe e que vire uma outra coisa. E segundo, estamos juntos nesta necessidade de demonstrar
de que educação e saúde é fundamental para o funcionamento do Sistema Único de Saúde. E estamos juntos porque sabemos que para isso acontecer é fundamental que a Secretaria, a SEGETS, continue funcionando e tenha cada vez mais potência. Então é isso que nós queremos. A potência, a produção de vida nos territórios, essa potência tem que ser trazida para dentro do SUS, para o SUS ser um espaço de produção, de mudança, como ele foi já. Ter um SUS público, universal, para todos, como uma ferramenta de enfrentar as iniquidades, as desigualdades, tem força e potência para isso. Agora precisa articular, para a gente poder falar, viva o SUS! Não se faz saúde sem gente, é gente para cuidar de gente, a SEGETS está cuidando de gente. Vida longa para a SEGETS, empoderamento para a SEGETS, orçamento para a SEGETS, para que ela possa cada vez mais cumprir o seu papel. O momento é de esperança, é de reconstrução e a responsabilidade da SEGETS é com nossos trabalhadores e com a gestão do trabalho e da educação em todo o país. É muita coisa para fazer, eu tenho certeza que a SEGETS nasceu forte e continua forte e será cada vez mais forte. Eu considero que a SEGETS é uma iniciativa de grande sucesso. Eu acho que não pode falar, já está dado e já está resolvido e já está consolidado. Não é bem assim. Tem que manter essa vigilância constante do que foi esse avanço que aconteceu até aqui. Eu quero dar parabéns à SEGETS e eu quero desejar que o SUS seja cada vez melhor para garantir cada vez mais uma atenção de saúde à nossa sociedade. Atenção à saúde que nossa sociedade merece. Reconhecer esse contexto de quem lá em 2003 esteve, né, e de quem de fato deu essa contribuição, né, no processo da criação, no desenvolvimento, até quando foi possível a SEGETS, né, porque teve esse recorte aí. Eu queria parabenizar imensamente assim, o processo dessa retomada, de marcar também essa celebração dos 20 anos, que eu acho que é importante. E vida longa à SEGETS, vida longa ao SUS, né? E essa vida longa junto com o coletivo, que acredita, que defende o Sistema Único de Saúde e reafirma a importância de uma política de gestão do trabalho e educação na saúde no SUS. O trabalho não é pouco, não é fácil, mas é muito bom fazê-lo. O resultado disso é a entrega de uma saúde de melhor qualidade para o nosso cidadão, e eu acho que todos nós que fazemos o SUS queremos só isso. O que eu acho que a gente tem que comemorar necessariamente, a gente conseguiu apresentar, não para o país, a gente apresentou para o mundo, que a educação na saúde é um lugar finalístico para pensar um sistema de saúde. A Organização Mundial da Saúde lançou em 2010 um certo desafio, que foi da educação interprofissional e práticas colaborativas, quando fez 100 anos do relatório Flexner, entrada no terceiro milênio. O que vem agora aí? 100 anos do relatório Flexner, o que vem nesse lugar? E o que vem nesse lugar era sistema de saúde, o território, as práticas colaborativas, a educação interprofissional, a existência da educação interprofissional atravessando o desenvolvimento do sistema de saúde. Insistindo na resposta a esses desafios e essas questões, com toda a clareza que nós temos, as dificuldades que vamos enfrentar, porque ninguém está entrando nisso sem saber exatamente quais são os percalços e quais são os problemas que nós vamos enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, o esperançar na perspectiva do Paulo Freire, que é o esperançar da luta, faz com que a gente, por esses trabalhadores, por esse sistema de saúde que a gente acredita, pelo compromisso que temos com a vida e com a luta que precisa ser travada para botar na pauta dos gestores esse elemento como elemento importante. A SEGETS é filha da democracia e de um governo que historicamente lutou pelos trabalhadores, que é o governo do presidente Lula. Então, quando ela nasce em 2003, ela traz esse compromisso de articular as ações de educação permanente que ocorriam em todo o Ministério e fazer com que isso derivasse para estados e municípios, onde a gente olhasse para o processo de trabalho com foco nesses trabalhadores e trabalhadoras. E, a partir daí, um conjunto de políticas que foram fundamentais e estruturantes para a área foram desenvolvidas.
Ao longo desses 20 anos, um conjunto de ações foi desenvolvida também por estados e por municípios, dando vivacidade a isso. Ou seja, a SEGEDS deu corpo, deu voz, deu estrutura, né? Auxiliou a criação de estruturas de gestão do trabalho, de educação e saúde num conjunto de estados e de municípios do Brasil. Acho que o maior desafio é esse, é de fato dar centralidade para isso, porque para mim não adianta que a gente discuta a ampliação de serviços, as redes assistenciais, se a gente não coloca na agenda também a discussão de quem opera o SUS. E quem opera o SUS são os trabalhadores e trabalhadoras que precisam ter condições, relações, processos e vínculos de trabalho humanizados, seguros, saudáveis, democráticos, decentes, dignos. Eu acho que é esse um pouco da nossa intencionalidade estando aqui. E eu, enquanto sujeito do SUS, militante do Sistema Único de Saúde, acho que estamos numa janela de oportunidade pela conjuntura que vivenciamos de um governo progressista e acho que precisamos aproveitar isso para criar, para implantar políticas estruturantes que deem conta de atender às necessidades históricas da classe trabalhadora da saúde no Brasil. Eu acho que a gente avançou bastante, estamos avançando, trabalhando muito para que as nossas políticas, as nossas propostas se fortaleçam nesses processos todos de formação, da qualificação, da educação permanente, olhando para as necessidades das trabalhadoras e dos trabalhadores do sistema e pensando também que nós precisamos consolidar, fortalecer as pautas da SEGEDS, que eu sempre digo que a SEGEDS é o coração do Sistema Único de Saúde. Nós podemos ter tudo no sistema, podemos ter o melhor equipamento, as melhores instalações, mas se nós não tivermos profissionais que acolham as necessidades da população, que a população se veja valorizada e reconhecida e tratada com dignidade, ela não vai ser favorável ao sistema e não vai ser uma defensora do sistema. E para que a gente possa avançar nisso, nós temos que enfrentar a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, tornar os nossos processos de trabalho mais dignos, mais humanos, mais estáveis e, ao mesmo tempo, que esses trabalhadores possam olhar para a nossa população como um todo e acolhê-las também com a mesma dignidade, com o mesmo cuidado que nós desejamos que todos nós sejamos merecedores. E um marco importante de comemoração desses 20 anos da SEGEDS é a realização da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Evento que, após 18 anos, a última conferência ocorreu em 2006, nós estamos reunindo trabalhadores, gestores, trabalhadoras da saúde, docentes, pesquisadores, movimentos sociais. Portanto, será um grande evento onde o diálogo, tanto das ações na agenda governamental, nacionalmente e internacionalmente, serão discutidas pontos convergentes no que tange à força de trabalho em saúde e, portanto, a valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores do SUS. Eu queria dedicar essa celebração de 20 anos da SEGEDS, principalmente a todos os trabalhadores. Eles são fundamentais e imprescindíveis. As e os trabalhadores, principalmente as. O trabalho da saúde, ele é muito feminino, né? O velho sem conselho carrega com certeza todo o peso dessa vida. E tem um pedaço que diz assim, ele me diz que sempre se escondeu, não se comprometeu, nem nunca se entregou. Eu acho que a gente se comprometeu, se entregou. Essa música eu gostava muito dela quando era jovem. Chico Buarque. Viva o SUS e viva também a SEGEDS, a história da SEGEDS, as trabalhadoras e trabalhadores da SEGEDS. Da mente, dos corações daquelas trabalhadoras e trabalhadores saíram políticas que são fundamentais para a gente poder melhorar a formação e a qualidade de quem cuida das pessoas no Sistema Único de Saúde. Em nome do Conselho Nacional de Saúde, parabenizar a história da SEGEDS e desejar vida longa, assim como desejamos essa vida longa ao nosso Sistema Único de Saúde. Um forte abraço!
É um período que mostra a institucionalização de uma importante área, é um período que mostra que os avanços são possíveis, que políticas foram implementadas, avanços foram feitos e desafios estão postos. É uma importante data, sim, é uma data que mostra a trajetória de uma secretaria, que uma contribuição ao Sistema Único de Saúde e que tem também no movimento de comemoração um movimento de realimentação de uma luta pela valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras do Sistema Único de Saúde. Nós, ao tempo em que comemoramos e hoje, estamos aqui, temos também todo um incentivo e gás para fazer acontecer aquelas políticas que são necessárias para o bem-estar dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde, para que esse SUS seja uma boa escola. E aí, quando eu vi ali na minha frente, aquilo ali me deu uma emoção tão grande, que aí eu fui assim, venha eu aqui, Vinícius, você disse que ia cuidar de mim, olha eu aqui, meu filho. E aí eu disse, vem cá, me dá um abraço. Aí ele correu, foi, me deu um abraço, não foi, e aí foi que... Foi assim, sabe? Foi tipo um remédio. Porque assim, muitas vezes um abraço, um simples gesto de carinho, resolve mais do que o remédio em si. Sim, exatamente.